Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui recomeçando o nosso Conversas Cruzadas 2, né? Me lembrei do Lazia Martins, o cara que apresenta. Quem sabe, né? Daqui uns 15 anos, saindo da magistratura, me candidato ao Senado com essa aparição aqui. Mas Hã? Não, né? Pois é, eles não conhecem, não sabem. O Lazia Martins é o apresentador do Conversas Cruzadas, lá no Rio Grande do Sul. Isso, é candidato a senador atualmente. Não, taparei ele com... Bom, o nosso assunto, os nossos debatedores hoje são... Pessoal, por favor. Os nossos debatedores são os colegas juiz federal Marcelo Malucelli, juiz federal da Seção Judiciária do Paraná, presidente da primeira turma recursal do Paraná, a juíza federal Ana Inês Algorta Latorre, juíza federal substituta da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, atualmente na 26ª Vara Federal de Porto Alegre, a Vara da Conciliação. Nosso perito judicial Carlos Augusto Maranhão Loyola, médico psiquiatra, médico perito, membro do Conselho Fiscal da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, e o perito judicial Sandro Bittencourt, que deve estar a caminho. Ele é graduado em Direito pela PUC do Paraná, Engenharia Florestal e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná, perito judicial da Justiça do Trabalho, da 9ª Região, pós-graduado em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário aplicado pela PUC. Bom, o nosso painel envolve o nosso Conversas Cruzadas, ele vai tratar de perícia. E nós sabemos que esse tema é seguramente, assim, na minha ótica, o tema mais discutido hoje no âmbito dos dados especiais. Nós participamos das reuniões dos fóruns institucionais e o assunto, eu acho que em todos os fóruns ele aparece, né? A desembargadora Viviane, não tem reunião do fórum institucional que o assunto perícias não apareça como tema, como objeto de discussão por algum motivo. A Corregedoria, eu falava ontem com o desembargador Paulo Afonso, tem uma preocupação muito forte com a qualidade da prova pericial. Eu não sei se alguns já passaram por correições, e ele tem analisado isso como item obrigatório da correição. Ele analisa, pega aleatoriamente alguns laudos para verificar a qualidade da produção dessa prova pericial que está sendo realizada no âmbito das varas em que ele faz a correição. E essa preocupação ela realmente se justifica, né? É a prova principal dos nossos julgamentos em benefício por incapacidade, em benefícios assistenciais, em aposentadoria especial, muitas vezes também, né? Então, não tenho dúvida também, desculpe a repetição e a insistência com não tenho dúvida, que me parece que é hoje seguramente talvez o ponto principal, e esse ponto principal talvez não esteja nem tanto em fazer a prova pericial, mas em fazer uma prova pericial de qualidade, né? Me parece que esse é o grande dilema hoje da prova pericial. A gente até consegue fazer perícia, consegue fazer muitas perícias, conseguimos peritos, especialmente na área médica, mas nós temos uma dificuldade, eu acho, de ter um controle de qualidade dessa prova, que é tão importante para o julgamento. Várias questões, na minha ótica, influenciam nessa dificuldade da produção da prova e atuam sobre essa qualidade. Qualificação dos peritos em perícia médica, né, a constatação rotineira que nós temos ótimos médicos e nem tão bons peritos, porque eles não têm a qualificação, o conhecimento para fazer a perícia médica. O baixo valor dos honorários periciais, né, recentemente foram majorados, agora o valor mínimo passou de R$ 176,10 para R$ 200 a partir de 1º de janeiro de 2015, não foi o aumento necessário, foi o aumento possível em termos orçamentários, segundo o Conselho da Justiça Federal. A dificuldade em encontrar peritos no interior, especialmente no interior, né? A postura de alguns advogados, muitas vezes ajuizando demandas temerárias, o excesso de demanda em grande parte dos GFs, gerando conflito entre a celeridade e o direito ao contraditório e à ampla defesa, aí é um problema da produção da prova pericial nos GFs, que é algo que eu também quero que nossos debatedores examinem.
A postura de nós mesmos, magistrados, que às vezes, possuindo amplos poderes para determinar provas serem produzidas, né, aliado à liberdade para apreciá-las, acabamos muitas vezes, em razão do excesso de demanda, não tendo uma atenção especial a isso, ou não dando a atenção necessária a esse ponto tão importante da resolução, da produção da prova, que vai afetar diretamente a resolução do conflito. Por fim, há um controle, e fica um questionamento, né, há um controle do juiz sobre a qualidade da prova pericial produzida em juízo, ou a preocupação está na quantidade e celeridade com que a prova é produzida? Como compatibilizar, né, a celeridade com qualidade? Me preocupa, às vezes, a gente estar fazendo linha de montagem em perícia, sem cuidar se essa prova está sendo bem produzida, se esse perito está fazendo um exame adequado do caso concreto. A proposta nesse Conversas Cruzadas 2 é lançar esses questionamentos para que os 3 debatedores participem simultaneamente com as suas impressões sobre os temas. Então, eu começaria os debates em torno desses aspectos que eu lancei, envolvendo basicamente a atuação do juiz na produção das provas nos GEFs, especialmente a pericial, e fatores que impactam na qualidade dessa prova. Os senhores podem também analisar medidas que poderiam ser adotadas para melhorar a qualidade da prova pericial, treinamento como treinamento de peritos, maior diálogo entre os juízes e os peritos, pois as dúvidas são frequentes, controle de tempo de realização da prova pericial. Eu gostaria de começar aqui, então, pelo Marcelo Malucelli. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço ao colega Lázaro pelo convite para participar aqui do debate, né? Estou me sentindo aqui como se estivesse naquele programa Saia Justa. Né? Legal o formato. E não, e tem uma razão de ser, Picarelli, porque eu acho até uma temeridade me convidar para vir falar sobre perícia judicial nos juizados, já que eu nunca fui juiz de juizado em primeiro grau, sou juiz apenas de turma recursal, né, da primeira turma recursal. Mas tenho cá minhas impressões, eu até acho que sobre a produção da prova e as medidas que nós devemos tomar, eu acho que não me aventuraria a falar aqui na presença, inclusive, dos maiores especialistas, que são os colegas de primeira instância que estão aqui e aqui estão há mais tempo. O que eu tenho visto, que me chama a atenção no exercício lá do cargo da primeira turma, e apenas uma observação inicial, porque eu acho que é um assunto que toca a todos, até você mencionou, é sobre a qualidade dos laudos, realmente. E que tipo de laudo que nós estamos fazendo? Há hoje uma ideia generalizada de que nós temos que ter celeridade processual, então nós temos que prestar a jurisdição rapidamente. Isso foi falado aqui na conversa, no bloco anterior do programa, foi falado de manhã, e talvez, eu até penso, às vezes, assim, durante uma sessão, lá daquelas sessões longas que nós temos lá na turma, assim, se ao invés disso, ao invés da gente sempre querer ir para frente, se a gente não teria que pensar hoje em dia até dar um passo atrás sobre esse ponto de vista, sabe? E o que significa isso? Significa que talvez a gente não tenha que buscar tanto mais a celeridade. Eu acho que nós chegamos no limite dessa celeridade em detrimento hoje da qualidade. Sem dúvida nenhuma, eu acho que aqui, eu não sei, mas a maioria das pessoas talvez concorde com essa afirmação, que não é minha, já foi feita aqui hoje, inclusive. Sob o âmbito específico, isso se aplica de forma genérica aos nossos processos. Mas sob o aspecto específico da perícia e das perícias, e falo aqui, talvez localizadamente, sobre as perícias de cunho previdenciário, a ideia hoje é de que a perícia médica em si, somente ela, não supre, inclusive, as exigências legais que existem em torno da concessão dos benefícios. Então, há já hoje uma... Hoje não. Em 2001 foi criada aquela outra classificação ao lado da CID, que é a CIF. Né? O Loyola conhece muito melhor do que eu. Que ela traz
requisitos em torno da incapacidade ali que eles refogem muito a uma simples perícia de cunho estritamente médico, pelo menos até onde entendo. Isso em 2001. Em 2007, houve a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é outra situação também que nos traz elementos externos à perícia médica em si. Em 2011, nós tivemos o conceito a alteração do conceito de pessoa com deficiência na lei da assistência social, do LOAS, né? Que criou um conceito tanto quanto de deficiência que está bastante, eu diria, distanciado do conceito, do meramente conceito de incapacidade, do conceito de deficiência para efeito de LOAS. E agora, mais recentemente ainda, em 2013, nós tivemos aquela lei da aposentadoria para pessoa deficiente, né, a Lei Complementar 142, que entrou em vigor há pouco tempo, que traz esse mesmo conceito de deficiência do LOAS, no meu entendimento, até um pouco mais alargado, porque ela coloca ao final um requisito que é de condições de igualdade com outras pessoas, que no conceito do LOAS não está inserido. Ou seja, eu acho que ainda ampliou ainda mais as possibilidades e também a necessidade de como aferir-se essa deficiência. Então, eu acho que também assim, complica bastante a nossa vida, tudo isso. Complica bastante porque como é que nós vamos fazer isso? Como é que o perito médico vai se ele aceitar para fazer a perícia, né? Estamos falando aqui numa situação hipotética. Como é que ele se arroga todo esse conhecimento? Porque existe nesses conceitos novos, e não são nesses conceitos legais que eu mencionei, e nem essa questão apenas da CIF, porque a CIF se aplica a toda e qualquer espécie de incapacidade, de enfermidade, e na verdade, é uma questão condicional da pessoa. Né, doutor? Então, eu acho que nós devemos nos aprofundar bastante hoje, quando falamos de perícia, nesse conceito que é trazido pela CIF, que aí se aplica de forma genérica, que nesses conceitos, novos conceitos sobre deficiência, e também sobre essa nova questão legal. Nós já temos conceitos legais que nós devemos obedecer, e muitas vezes nós estamos tratando hoje, por exemplo, de LOAS, basicamente, quando se vai aferir a deficiência em si, nós estamos aferindo com base num conceito de incapacidade. Isso eu vejo diariamente, ou via, né? Via. Porque a primeira turma não se desfez desses processos na data de hoje, né? Mas nós víamos diariamente lá, os meus colegas de turma também comentavam isso, que a gente tratava ali de incapacidade, não do conceito de deficiência como está na lei. E isso não só de primeiro grau, mas no nosso julgamento, nossos julgamentos também eram dessa maneira, os julgamentos na TRU também têm se dado dessa maneira, normalmente, mas isso tudo em decorrência, talvez, pouco da novidade em torno do conceito, e mais, eu acho mais ainda, dessa nossa, assim, quase que uma autoexigência de aperfeiçoamento da jurisdição e de prestação jurisdicional célere, que nos faz, assim, de certa forma, não está obedecendo profundamente o que já está se estabelecendo legalmente, além, sem falar do que se apresenta de forma assim, com a nova classificação, com os novos conceitos. Independentemente da gente entrar nessa questão do conceito ou não, da questão da incapacidade, eu concordo contigo, eu tenho essa sensação também, que talvez a gente
esteja apostando muito em seriedade, talvez estejamos esquecendo, né, o cidadão que está ali para ser examinado, que tem direito ao devido processo legal, uma prova bem produzida. Desembargadora Vivian. Para alguma coisa que eu acho que vocês talvez não tenham conhecimento. Todas as queixas que a OAB faz em relação às perícias judiciais, todas, estão relacionadas basicamente à qualidade, certo? E a ponto de que, na proposta que eles fizeram agora no projeto de lei, eles querem que o perito analise não só se a pessoa pode trabalhar ou não, mas que leve em considerações as condições pessoais do segurado. Aí eu percebi, tá, que a resignação da OAB é porque, em primeiro lugar, eu tenho cá minhas dúvidas se o perito tem condições de analisar as condições pessoais. Primeiro, porque ele faz uma análise técnica da saúde, a capacidade. Mas, por trás disso, sabe o que tem? É uma queixa, que vocês já sabem, que o juiz de juizado e turma é muito rigoroso e não faz aquilo que o tribunal faz há muito tempo. Por quê? Porque a análise das condições pessoais do segurado, o tribunal, eu estive em turma previdenciária e posso atestar, faz há muito tempo, o próprio juiz faz. O juizado, até acredito que não por tanto uma questão ideológica, mas assim até premido pelo volume, ele olha o laudo, se o laudo é positivo, concede, se o laudo é negativo, concede. E não leva em consideração a idade, a instrução. Não vou generalizar, mas é muito frequente. Eu vejo isso nos recursos que chegam lá na COGEF. Não vê a instrução, se ele, qual é o histórico laboral dele, que são coisas que me parece que não é... Não sei, vamos discutir isso, que não é para um perito fazer, mas lá na proposta legislativa que eles estão fazendo, que o perito leve em consideração as condições pessoais do segurado. Isso é só para reflexão, tá? Porque por trás disso, volto a repetir, eles se queixam invariavelmente que a jurisprudência do tribunal é muito mais benéfica para o segurado do que a dos juizados, certo? Mas não é por... Pessoal, eu que já estive dos dois lados... Não é isso. Eu que já estive dos dois lados, não é que o tribunal seja bonzinho. É que ele faz uma análise, às vezes, mais ampla que nem sempre o juiz do juizado faz. Ele se atém ao que disse o médico, só que o médico faz uma análise técnica, ponto. De capacidade. Ele não analisa o contexto do segurado. É isso. Eu só queria trazer essa notícia, porque talvez nem todos saibam disso. Tanto que existe uma súmula da TNU que diz que o juiz não precisa analisar as questões pessoais, sociais do segurado, exceto no caso de ele não poder mais voltar ao trabalho, ou seja, em auxílio doença nacionalista, se analisa a questão da aposentadoria com validez, da possibilidade de ele voltar, que não puder mais voltar à atividade eventual, seria cabível voltar. Então, veja, se até no âmbito do juizado há uma discussão que chegou a ter uma súmula da TNU, sobre a questão da incapacidade social, como é que nós vamos transportar isso para o perito? Para a questão técnica, para a questão médica. Não é uma coisa que me parece que... Eu acho que é relativo. Acho que tem algumas coisas que são técnicas, sim. Eu queria ouvir agora o nosso para que ele prossiga aqui no debate. Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu sou perito psiquiatra. Então, na verdade, é uma linha mais peculiar da perícia médica. Acho que a gente tem que cuidar aqui para não ir até umas 10 da noite conversando, né? Eu não quero invadir a área do direito, que eu não conheço, pouco que eu conheço, aprendi com vocês aí nesses debates todos. Mas assim, falando em qualidade de perícia inicialmente, que foi um dos primeiros tópicos levantados pelo Dr. Picarelli, a minha opinião pessoal como perito é o seguinte: tem muito médico aventureiro na perícia. Então,
A gente vê muita gente que o consultório não está indo bem, ainda não está fazendo muita cirurgia, então resolve fazer umas períciazinhas ali para preencher a agenda. Eu acho que cabe aos juízes, aos servidores da Justiça Federal, já de cara identificar quem são esses peritos aventureiros e nem chamar para fazer perícia. Há uma diferença muito grande entre o médico clínico e o médico perito, como já foi falado. Ao meu ver, a perícia, se a gente for considerar as perícias de capacidade e incapacidade, elas não são, do ponto de vista técnico-médico, as mais difíceis no âmbito. Se a gente for considerar as perícias psiquiátricas de âmbito criminal, até questões da justiça do trabalho, de assédio moral, a verdadeira doença de burnout e tal, essas são mais complicadas. Contudo, essa celeridade que está sendo tão colocada aqui em interrogação, essa celeridade faz com que aumente-se a dificuldade da avaliação do perito aqui. Então, quando colegas, às vezes, muito pouca gente quer fazer perícia, na verdade. Ninguém entra na medicina para fazer perícia. Ninguém entra. E isso vai se contornando no meio do caminho, até que, às vezes, o sujeito cai na medicina do trabalho, e etc., e começa a fazer perícia. Quando as pessoas vêm me perguntar, puxa, eu queria, no âmbito da psiquiatria, alguém que esteja lá para terminar a residência, me pergunta, puxa, como é que eu faço para fazer perícia, começar a fazer perícia psiquiátrica e tal? Minha sugestão é sempre começar pelas perícias que dão mais prazo para ele. Então, lógico, vai estudar a legislação, vai estudar a perícia médica, faça uma pós-graduação em perícia médica, que é uma condição totalmente diferente da medicina clínica. Vai fazer perícia na Justiça do Trabalho, primeiro. São trabalhosas, os laudos são muito mais compridos, tem 200 quesitos complementares, a perícia nunca é resolvida de cara, o perito tem que responder 1000 vezes sobre a mesma perícia, mas o perito tem prazo. A partir do momento que ele avalia o sujeito, a Justiça do Trabalho dá 30 dias para ele fazer o laudo. Em 30 dias ele vai conseguir estudar, tirar as dúvidas que ele tenha, chamar o avaliado mais uma vez, o que for. Porque isso, na estrutura do GEF, se fazer a perícia, tem que entregar o laudo, de preferência imediatamente, mas se não, no máximo em 5 dias, vai quebrar a perna de um cara que é só psiquiatra e resolve fazer perícia. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para simplesmente pegar um médico aventureiro que, cara, não, vou fazer umas perícias e até encher meu consultório. Então, nem faça. Vai encher teu consultório de outra maneira e não venha desequilibrar o andamento da questão pericial. Se o sujeito não estiver realmente envolvido em fazer o bom trabalho, ele vai ser consumido pela exigência de celeridade. E, óbvio, quanto mais apressado for, pior vai ser a qualidade, não tenha dúvida. Eu posso dar um exemplo para vocês. Eu atendi muito tempo como psiquiatra clínico do SUS. Eu saí do SUS depois de 3 anos na residência, mais 5 anos atendendo no SUS, que era um trabalho que eu gostava por você ver o mundo de Nelson Rodrigues ali, os problemas mais graves estão ali no SUS. Eu saí do SUS o dia que, no meu horário das 7 da manhã ao meio-dia, eu tinha 40 pacientes para atender. 8 pacientes psiquiátricos por hora. É assim que o SUS carrega os seus pacientes psiquiátricos. Então, eu não consigo fazer as duas coisas, ou atendo com qualidade ou atendo com pressa. Tudo na vida acaba sendo a mesma coisa. Então, até no passado, quando eu estive lá em Porto Alegre, falando com os juízes que estavam sendo nomeados, puxa, mas aí como é que a gente faz no interior? Né, tem que chamar um perito para vir de fora, ele vai passar o dia inteiro fazendo perícia. Isso não perde a qualidade? Lógico que perde. É o ônus. Não consegue perito, o cara vai vir de outra cidade, vai passar o dia inteiro fazendo perícia, não tenha dúvida que vai perder a qualidade no decorrer do dia. O cara está lá, marca 20 perícias num dia, é óbvio que vai ser difícil. É óbvio que no final eu faço isso para os meus pacientes em consultório. Se você puder, marque de manhã, porque no final do dia eu estou mais cansado.
consulta vai ficando cada vez mais prejudicada, é óbvio. Então, tem a questão da celeridade, tem a questão do treinamento, essa ideia de você tentar manter o contato entre os peritos, esses cursos virtuais que já tiveram, acho que 3, o processo, o laudo eletrônico, isso tudo vem a melhorar. Agora, se tiver perícia, tu fazendo perícia em 10 minutos, em 15 minutos, ou faz lá a perícia em meia hora, mas mal vê os documentos anteriormente e tal, é evidente que a perícia vai ficar em si prejudicada. Falando sobre a questão de CID, CIF, aí do meu ponto de vista pessoal, nem todo médico vai concordar com o que eu vou falar, mas é o seguinte, eu me sinto bastante desconfortável em dar um parecer amplo se eu estudei para ver a doença, falar sobre ela. Sobre isso eu tenho habilidade em falar. Mas é bastante complicado, por exemplo, pegar um caso genérico qualquer. Vem lá Loas, vem lá uma senhora de 56 anos, analfabeta, está pedindo Loas e colocou lá um atestado de uma... Vou até fugir da minha área, vou colocar uma dor degenerativa na coluna. Creio que a maioria dos médicos vai se sentir confortável em falar sobre essa degeneração na coluna. Ele vai citar no laudo a condição que ele está vendo naquela foto, é uma fotografia que ele está vendo ali na frente. Ele não vê o filme de forma ampla. Tem um pouco do filme no processo, nos documentos, tal, mas o que ele está vendo, na verdade, é aquela foto. A foto que ele está vendo é uma dor degenerativa, mas ela não é assim incapacitante. O máximo que a gente tende a citar é assim, não, tem uma condição insuficiente, é analfabeta funcional, é evidente que ela não vai conseguir entrar no mercado de trabalho e vai conseguir sustentar. Parece ser evidente. Eu tenho como provar? Não, eu não fui até lá na casa dela para ver se ela é hipossuficiente, eu não tenho um embasamento, não foi um assistente social ver as condições reais da casa, não sei, fica muito limitado. Eu, como médico, não me sinto confortável em dizer, ou seja, expandir, de repente, forçar a barra do diagnóstico por conta da condição socioeconômica. Então, não, é uma depressão leve, não incapacita. Ela continua fazendo aquilo que ela sempre fez nos últimos 30 anos. Mas, como ela tem toda essa sobrecarga social, eu vou dizer que é uma depressão grave para dizer que ela está incapaz pela depressão. É óbvio que a gente não se sente confortável em fazer isso. Então, é muito desconfortável. Você entende a dificuldade do ser humano ali na frente, mas eu tenho conhecimento técnico para falar de outra coisa. Então, acho que a CIF, nesse caso, vem bem a calhar. A gente precisa de treinamento em CIF, expandir esses horizontes, facilitar que com esses dados da CIF o juiz possa abrir mão da simplicidade da avaliação técnica do médico e dizer que não, por todos esses outros elementos, mesmo que a depressão seja leve. Isso que eu ia perguntar, doutor Picarelli, eu acho que só complementando, a pergunta vai para o doutor Loyola e também o doutor Sandro, que são médicos. No entendimento dos senhores, quem é que está habilitado a indicar qual é a CIF que acomete aquela pessoa, qual é a CIF que se aplica naquele caso específico? O médico, uma equipe multidisciplinar, uma perícia, uma palavra que eu aprendi agora recentemente, psicobiosocial. Consegui falar de uma vez só. Biopsicossocial. Não. Nem assim aprendi. Mas assim, porque então, os senhores são médicos. Eu sei que há uma discussão muito aprofunda a respeito disso. Mas na opinião dos senhores. Não, se a gente for ver o conceito utópico, não sei se é utópico, mas próximo do tópico, seria multidisciplinar. Seria assistente social, avaliando adequadamente a condição, a estrutura familiar. Seria o médico avaliando a questão clínica. Talvez... Sim. A pergunta era...
Então, veja só, falando das avaliações de LOAS atuais, eu posso dizer que tem alguns sujeitos que eu avalio como LOAS que eu não preciso, só a perícia médica é o suficiente, porque a questão médica ela é muito maior do que qualquer questão social que possa existir ou não. E aí na perícia médica já resolve o assunto. Agora, nesses casos que a questão médica ela é muito subliminar, não é objetivamente incapacitante, eu acho que sim, que fica precário se não houver uma boa investigação da questão social como um todo. Né? Talvez você fosse um facilitador, para não ampliar sempre todas. Talvez seja um facilitador. Perfeito. Teria casos que realmente talvez fosse necessária a perícia social. Ou uma audiência. Assim, ou uma audiência, porque assim... Eu queria até aproveitar o gancho da audiência, né? Porque quando se fala em qualidade de prova pericial, quando se fala em conciliação, as pessoas não veem o que a conciliação abre em termos de qualidade, eu acho, na análise da prova. Mas essas duas situações que eu contei são exemplos, não são casos isolados, com certeza. E isso acontece no nosso dia a dia com bastante frequência. Então, realmente, o fato de, em determinadas situações, a gente poder ter aquele contato presencial com a parte tem sido de uma importância ímpar, justamente para poder reverter situações como essa, em que, infelizmente, o nosso primeiro perito errou grosseiramente, e, inclusive, provavelmente fosse um médico na situação que o Dr. Loyola relatou, porque é um perito que era novo. É um médico, não um perito. Estava começando a trabalhar conosco e com essa ocorrência, mais uma que teve, já está sendo descadastrada. Então, a gente tem essa preocupação de que as perícias elas tenham uma qualidade boa. No momento que eu posso dizer, a gente não tem uma estatística por perito, mas a estatística geral da vara, nesse período de funcionamento, é de que mais ou menos 50% de perícias são consideradas, segurados são considerados capazes e os outros 50% não. Então, isso indica que provavelmente estão sendo avaliados com uma certa isenção, que já é o começo. E nós desejamos, com o laudo eletrônico, chegar a uma possibilidade de se ter o levantamento por perito, porque isso é extremamente importante. Só um pouquinho, Dulce. Palavra aqui. Essa questão do controle da atividade dos peritos, para mim, é bastante difícil e tormentosa. É uma atividade que cabe ao juiz que o nomeia, mas eu sou, há algum tempo, já ouvidor da Seção Judiciária de Santa Catarina, ou era até a renúncia de cargos proposta pela JUC, mas logo atrás das reclamações a respeito do sobrestamento dos processos, que os cidadãos realmente não entendem como funciona, vem uma quantidade muito grande de reclamação a respeito do tratamento que as partes recebem por ocasião da realização da perícia médica. Não há simples reclamação de que não foi constatada incapacidade, que seria uma irresignação processual, mas de urbanidade, de desrespeito, e é algo muito difícil, inclusive, de nós averiguarmos, porque ninguém está junto com o examinado e o perito dentro da sala de perícias, e nem sei se deveria estar. É outra questão que eu acho que rende discussão. O que nós decidimos fazer na ouvidoria, e claro que não comunicamos isso a quem envia as reclamações, mas nós estamos tabulando essas reclamações que chegam contra atendimentos de peritos médicos, porque daqui a pouco são fatos isolados, mas se eu tenho reiteradas reclamações com relação ao mesmo perito, isso indica que há um problema. E aí a ideia é comunicar reservadamente ao juiz. Mas eu acho que nós temos que... Uma das propostas, quando a gente começou lá o Psicoprev, era ter um formulário de satisfação do perito, do periciado, quando ele sai da sala, não quando ele recebe o resultado.
Tá? Ele sai da sala de perícia, ele vai ter... o médico te atendeu bem, sei lá, aquelas carinhas, tá? O cara marcar. Nós nunca chegamos a esse ponto de executar. Mas a gente não tem um formulário de satisfação para esse serviço. Talvez fosse antes, prévio, ainda até desse trabalho que eu achei excelente, da ouvidoria, acho que é um feedback bem legal da atuação dos peritos, mas talvez a gente pudesse, com essa coisa de fazer a perícia dentro do foro, ter esse formulário de avaliação, se o cidadão sai da perícia, ele já avalia, fui bem tratado, o cara me olhou, falou comigo, enfim, algumas perguntinhas básicas para a gente ter essa avaliação. Isso aí associado a um relatório de laudos do perito, vai nos dar um bom parâmetro diagnóstico. Eu queria passar para a Dulce rapidamente, e depois eu queria prosseguir com uma pergunta para o doutor Loyola, para a gente voltar para o CIF, que eu acho que é um assunto importante, tá, Marcelo? Eu queria falar duas questões. A respeito dessa questão que a Ana falou, né, da quantidade do controle do perito ali que a gente vai fazendo, né? Tem o outro lado, e também como assim, a gente todos os juízes tentam fazer um controle dos peritos mais qualificados, mas os advogados, na verdade, eles gostam do perito aquele meio randômico, assim, dois incapazes, um incapaz. Por quê? Porque os melhores peritos estão sendo atacados. Mas ele tem muito laudo negativo, não sei o quê. Só que aí a gente tem essa estatística já de Porto Alegre. Eu me lembro que a Graziella também falava, né, que era mais em torno de 50%, não sei o quê. A gente tem que despachar, olha, mas até 50% é de se esperar, é média. Então, até essas estatísticas a gente acaba obtendo assim informalmente, né? E tem advogados, então, que ou querem outra perícia com outro profissional da mesma especialidade, ou inventam outra especialidade, e estão fazendo um terrorismo, e agora eles já se comunicaram entre si para afastar os melhores peritos, eles querem afastar. E aí, eles até nos recursos, eles estão instruindo recursos com laudos negativos, que eles escolheram, né? E, então, é uma coisa assim, é muito complicado, né, de fazer... Existe mesmo esse movimento, tá? Mas que a gente tem que se prevenir, eu acho, minha posição, assim, a gente tem que procurar batalhar para que essa qualidade, que a gente conheça o nosso perito e tenha confiança no trabalho dele. Pois é, mas aí a confiança do juiz acaba sendo uma coisa assim que a gente nomeia o que tem confiança. E ter avaliação, a gente chegar no nível de ter uma avaliação individual por perito, que é importante. Sim. Eu tinha perito na minha vara que de cada 10 perícias, 10 eram negativas. Não, mas é que aí a gente está fazendo esse controle e fica difícil mesmo, né? Agora mudou. Eu só queria fazer uma colocação para o doutor Loyola, né? Essa questão que o senhor falou, né? Até do tempo da perícia, da pressa que se joga no perito, que a gente tenta não fazer isso, fazer um pouco na contramão, mas o que eu vejo assim, que o perito, o trabalho pericial, quando chega um segurado, bem rapidinho, Picarelli, a pessoa que alega uma doença, me parece que ela, até chegar assim, ao INSS, ela teria que ter um histórico médico também, né? Então, realmente, como o senhor falou, a questão de olhar os documentos, né, que a gente procura trazer para o processo, e essa pessoa que diz que é, sei lá, depressivo grave, não sei o quê, nunca teve uma internação psiquiátrica, não tem a dosagem da medicação. Então, o perito psiquiátrico, que eu acho que é o mais tormentoso mesmo, com uma entrevista de 20 minutos, 30 minutos, ele vai dizer, às vezes até mudar o diagnóstico do médico assistente, e não olha um documento se tem ou não tem. Então, acho que realmente é uma perícia que precisaria mesmo ter mais tempo e mais... Né? Mais ou menos nessa linha, doutor Loyola, respondendo a pergunta dela, e essa aqui que eu quero encaixar aqui. Existe ainda existe discussão na jurisprudência sobre a necessidade do perito ser especialista na doença que a pessoa apresenta. Há uma certa relativização quanto a isso, salvo quanto à psiquiatria, né, e talvez alguma outra especialidade que o pessoal insiste que tem que ser um psiquiatra. E eu pergunto o seguinte, encaixando nessa pergunta da Dulce, como é que o senhor vê essa questão da necessidade de ser um especialista, especialmente, desculpe a redundância, diante do fato que existe hoje uma especialidade, né, pelo Conselho Federal de Medicina, que é em medicina legal e perícia médica. Esse cidadão, especialista em medicina legal e perícia médica, ele pode fazer uma perícia em qualquer área, inclusive na área de psiquiatria? Bom, tentar responder, então, as duas perguntas. Primeiro, falando da questão da especialidade. Vou ser rápido, vou tentar ser rápido. Não, estou brincando. Assim,
especialista em perícia médica e medicina legal, essa nova especialidade que está se concretizando, ele vai fazer as vezes do que o médico do trabalho vinha fazendo nas perícias antes. Então, ele tem uma boa flutuação em praticamente todas as especialidades. Psiquiatria é que fica um pouco mais diferenciado mesmo. Casos específicos, por exemplo, se você for perguntar para um ortopedista, o ortopedista ele não quer saber fazer perícia de dor lombar, que é o que cai para ele. Dor lombar, não, manda alguém não especialista porque ele faz. Mas tem alguns casos específicos, doenças específicas no ombro, ou patologias mais graves de coluna, coxa femoral, que aí eu acho que seria prudente realmente o especialista, o ortopedista perito. Mas quem é que diz isso, doutor? Eu acho que examinou ele. Eu acho que seria teria que haver a dignidade do primeiro perito em dizer, olha, preciso de uma opinião mais aprofundada. Porque coloque-se na situação inversa. Você está tratando com um neurologista há 15 anos, com uma convulsão, que você seguiu todos os protocolos e não está respondendo adequadamente. Aí você vai fazer uma perícia e o sujeito não é neurologista. Então, é fácil de entender porque a parte do lado de lá, o autor fica indignado por não ser avaliado por um neurologista. Então, se eu tivesse um problema de coluna grave, precisasse de uma perícia para isso, eu queria fazer uma perícia com especialista. Ou vou dar outro exemplo. Casos de erro médico. Sei lá, houve um erro num procedimento cirúrgico qualquer. É sempre nomeado um cirurgião da mesma especialidade. Quer complementar, Eu Ana? queria complementar. E daí depois eu vou passar para vocês. Porque, Tá? na verdade, nós Pode também, né? temos, Também, né? na situação de vara que gerencia a central de perícias. A gente faz todas as perícias de benefícios por incapacidade de Porto Alegre. E a gente teve que estabelecer alguns critérios que possibilitem, sem a perda da qualidade da perícia, mas que a gente possa gerenciar esse grande número de processos. E a gente, aliás, já tínhamos essa posição no juizado também. A gente está nomeando, quando há comorbidades, uma primeira perícia com o médico do trabalho, a menos que haja doença psiquiátrica. Aí sim, sempre tem a perícia psiquiátrica, que é uma especialidade que o médico do trabalho ou especialista em perícias médicas não domina. Mas, para os casos gerais, uma primeira perícia com o médico do trabalho, que depois, caso ele sinta a necessidade de complementação por um especialista, sugere, então, a perícia com o especialista e a gente defere. Porque, senão, a gente fica muito à mercê dos advogados, que geralmente eles pretendem, quando há comorbidade, que se façam 4, 5 perícias dentro de um processo. Sim. E, na verdade, é uma tentativa de que em alguma delas se consiga a incapacidade. Mas não é um bom resultado, sim, porque nenhum deles vai ter um olhar abrangente para aquele então, segurado. Deixa eu só deixar claro aqui, eu não acho que tenha que passar por todas as especialidades, não acho que a perícia tenha que ir direto para o especialista. Eu concordo com essa forma, porque a maioria dos autores eles têm múltiplos diagnósticos. Então, a maneira mais econômica e mais objetiva é, inicialmente, passar com um perito médico do trabalho ou um perito médico dessa nova formação e, havendo a necessidade de uma complementação por uma especialidade, ele mesmo indicar. Eu queria ver, tem alguma pergunta? Nós estamos um pouco adiantados na hora aqui, nós temos que passar para o item seguinte. Eu ia até te ajudar a mudar de assunto.
Eu queria ir para a CIF agora. E daí depois eu ainda preciso para ir para o tempo especial. Mas como a gente está falando da questão dos peritos, eu acho que aí nesse ponto talvez a solução seja nós juízes estarmos, e eu faço isso lá em Jaraguá, conversando com os nossos peritos e orientando. Olha, quando você sentir que precisa de uma complementação por um especialista, aí você indica e a gente vai fazer isso sempre. Para o perito também se sentir confortável, de não falar assim, pô, eu vou pedir... Eu concordo contigo. Acho que esse diálogo tem que ser muito próximo, tem que ter canal aberto com o juiz, né? Acho que e aí, bem importante. Um outro ponto aí que eu vejo com essa reclamação que tem da qualidade é sempre pela falta do assistente técnico da parte do segurado. O que eu tenho indicado, e claro, sempre com a resistência e nunca aconteceu, é que os advogados, através da OAB, também poderiam se organizar e, de alguma forma, conseguir eles fazerem a contratação de um médico, de um perito, de um médico auxiliar para poder, não necessariamente até ir nas perícias, porque ele pode examinar os documentos da parte antes e fazer pelo menos um laudo que possa subsidiar o trabalho dele. Se qualquer empresário que tem uma empresa, uma parte do lucro que ele tem, ele reinveste no próprio negócio. Seria uma... Eu tenho um amigo que é advogado de São Paulo, ele advoga justamente para servidor público, e ele tem esse profissional, ele tem um médico quando é questão de incapacidade. Primeiro, antes de ajuizar qualquer coisa, antes de fazer o pedido administrativo, passa por esse médico os documentos, e o médico dá uma examinada e diz, não, aqui tem incapacidade por isso, isso e isso, tal, porque ele já tem o subsídio para entrar no administrativo e no judicial. Depois. Já entra bem. Então é uma coisa que também nós somos cobrados por essa responsabilidade, por melhorar a nossa qualidade do período, mas acho que nós também temos que cobrar iniciativas por parte dos advogados no sentido de eles também atuarem para melhorar o serviço que eles prestam, porque estão ganhando também por essa atividade, né? Eu queria voltar para o assunto para tratar da perícia médica no benefício assistencial ao deficiente e na aposentadoria do deficiente. Nós temos hoje, claramente, na minha ótica, como bem observou o Marcelo, um conceito, uma definição biopsicossocial de incapacidade, né? Um dos considerandos da Convenção de Nova York fala em reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais. Eu solicito aos nossos debatedores e a vocês uma indagação importante. Que tipo de laudo pericial nós vamos ter que desenvolver? Em parte, a pergunta já foi respondida, eu acho, mas vamos só retomar o assunto para ver se a gente conclui. Que tipo de perícia nós vamos ter que fazer para apurar a deficiência, né? Se é que ele não é mais um conceito médico, não é um conceito, não é mais um conceito de tratamento biomédico. É evidente que vamos ter casos em que a própria perícia médica já vai solucionar o problema, mas nós vamos ter situações em que talvez fiquem limítrofes. E talvez a gente tenha que se valer, então, aí do conhecimento de outras áreas, talvez da área da assistência social. Eu queria ouvir o Marcelo sobre isso. Eu acho que eu já até falei isso. Eu acho que nós vamos ter mesmo que partir para isso. E o que nós temos hoje na prática, assim, nos processos de LOAS, por exemplo? Nós temos o laudo, né, o laudo médico, e daí nós temos lá a gente chama de laudo também, que é a diligência do oficial de justiça, e aquelas fotografias lá. E os assistentes sociais, nós temos? Temos. Até certo ponto, né? Pelo menos não em todos que eu vejo. Está pedindo agora, né? Isso. Está pedindo para que se passe a usar. Lá em Jaraguá, por exemplo, nós passamos a usar assistentes sociais e... está chegando, então, né? Agora vai começar a chegar na turma recursal essa solução. Na turma nós estamos vendo isso ainda... vocês já estão na frente. Nós lá ainda estamos no tempo do oficial. Tá, só complementar com um dado que existe no SEI, uma reclamação do Conselho da Assistência Social por a infringência à competência do assistente. Porque, na verdade, o que faz o oficial de justiça? Ele vai lá, tira foto, descreve a casa. Isso não é laudo socioeconômico, certo? Então, não há só uma insurgência por parte dos
oficiais, está surgindo muito aqui no Paraná, mas também uma reclamação formal do Conselho de Assistência Social e de mais a mais com a posição do Supremo em relação a esse tipo de ação. Só tirar foto e descrever a casa, se é de madeira, se não é de madeira, é insuficiente. Todos os processos vão ter que ser anulados e voltar para o juiz de primeiro grau. Então, é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque essas duas frentes estão pressionando para uma alteração, para que o laudo seja feito efetivamente por assistente social. Por maior dificuldade que isso possa acarretar. E isso é uma preocupação da Corregedoria, inclusive, como bem foi ressaltado. Tem um aspecto que eu queria que você abordasse, é o seguinte, que é a lei fala em impedimento de longo prazo, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E ela vem e diz que impedimento de longo prazo é no mínimo de 2 anos ou mais, né? A Convenção não limita, a Constituição não limita. Eu queria ver a tua opinião, a tua posição sobre esse tema. A opinião que prevalece hoje, pelo menos na primeira turma, é que não há, porque a discussão é se há inconstitucionalidade ou não nisso. A primeira turma hoje, até a sessão passada, decidia essa questão, dizendo que não havia inconstitucionalidade nisso, por maioria. Isso significa que se eu tiver um impedimento de 1 ano e 11 meses, eu não sou deficiente. Sim, exatamente. Isso? Critério matemático. Exatamente. E eu queria ver a posição do... Sem maiores discussões, é isso mesmo. Então a norma veio para proteger e nós evoluímos o nosso posicionamento jurisprudencial. Não diria isso. Eu diria que está aplicando naquilo que a norma exatamente define como sendo o critério. A TU não deferia para situações de temporária? Não tem prazo. Ana. Eu quero falar 2 coisas. Que eu ia falar, não deu tempo. Então, quando eu jurisdicionava no juizado previdenciário, a gente não considerava com tanta ênfase essa limitação do tempo mínimo. A gente avaliava a situação da pessoa e verificava que se ela realmente estava sem ter como se manter durante um certo período, considerava que estava, então, sob a proteção da LOAS e deferia o benefício. Algumas vezes foi reformado pela turma. Agora, na vara da conciliação, nós precisamos trabalhar em conjunto, em parceria com o INSS, e o INSS tem nos solicitado esse mínimo de 2 anos para acordo. Então, por enquanto, estamos adotando esse critério. Eu só queria relatar um caso, que não é propriamente de LOAS, mas é um caso interessante de deficiência. É um rapaz com deficiência mental moderada, que conseguiu se empregar num supermercado bem conhecido lá em Porto Alegre, o Zafari, que tem um programa de inclusão de deficientes. E lá ele trabalhou por um tempo. Depois, até por ter piorado um pouco a situação de saúde dele, ele não conseguiu se manter no trabalho e foi aposentado por acordo, por invalidez. Então, uma situação bem interessante de o direito do deficiente ser reconhecido. E ele passou a receber, então, um benefício previdenciário, não assistencial. Interessante. Ô, Picarelli. Sim. Foi mês passado. Falar, o cidadão ele tinha somando todos os períodos, ele tinha cerca de mais de 8 anos como empregado, trabalhou em 3 períodos demitido. E aí então, graças a um ótimo trabalho que foi feito pelo advogado, a gente sabe que tem trabalhos bons e trabalhos que são mais ou menos, né? Mas nesse caso foi demonstrado que houve uma piora do estado psiquiátrico, porque ele começou a ficar deprimido. Então ele tinha, por conta do problema do parto, já nascido com uma hemiparalisia, não mexia um lado do jeito do corpo. E aí, então, foi interessante porque esse caso nós apreciamos da turma. Então, estou te perguntando que talvez... É bem parecida a situação, Daniel, mas acho que não é o mesmo caso. Não. E esse rapaz, ele não tinha paralisia, mas tinha uma deficiência bem visível. E ele trabalhou menos tempo, trabalhou em torno de 2 anos. Ah, tá. Não. Então é outro caso mesmo. Eu queria, antes de passar para o tempo especial... Sim? Só para não perder muito o time, é uma consideração rápida sobre essa questão dos laudos... dos benefícios assistenciais.
aqueles que são feitos por assistentes sociais. Nós tivemos uma discussão bem demorada, bem longa, com todos os juízes lá em Londrina, a pedido dos oficiais de justiça por conta disso, que eles estavam insatisfeitos com o fato de ter que fazer isso daí. Eu já passei alguns anos em subseção judiciária que trabalhava com esses laudos feitos por assistentes sociais. Tanto a minha opinião pessoal como de todos os juízes lá de Londrina foi de que os laudos feitos pelos oficiais de justiça eram infinitamente de qualidade melhor, muito melhor. Além de serem precários os laudos que as assistentes sociais costumavam fazer, na outra subseção, tivemos muitos problemas de interferências políticas, de falta até de respeito pelos autores do processo com a assistente social, o fato de não respeitar por não ter aquela carteira do oficial de justiça chegando na casa dela, que era recepcionado como quase uma autoridade, fatos dela se sensibilizarem demais com uma situação e acabar tentar ajudar de alguma forma. Enfim, a conclusão que nós chegamos lá é de que, de fato, seria importante que esses laudos fossem feitos por alguém especializado, como são as assistentes sociais, mas que uma sugestão para ser pensada seria o próprio tribunal tem em seu corpo gente capacitada para fazer isso, porque temos que considerar também os custos dos honorários, os honorários não, mas enfim, daquilo que vai se pagar para esses assistentes sociais. E como existiam muitos problemas dessa questão de interferências políticas, dessa questão dela não ter essa credibilidade de um servidor público chegando lá, cogitou-se da possibilidade do tribunal ter, pelo menos naquelas localidades em que a demanda é muito maior, assistentes sociais do seu próprio corpo de servidores para fazer isso daí. Nós chegamos a fazer essa avaliação também, porque os laudos deles eram muito genéricos, né? E na questão específica, assim, a gente quer sempre um critério mais de renda, por exemplo, de aferição disso. Eles ficavam um pouco na generalidade. Mas eu acho que isso também é uma questão de aperfeiçoamento, de dizer que tipo de laudo a gente vai querer. Essa discussão de ter perito perito do quadro, eu acho que é uma discussão grande essa aí. Eu não me atreveria assim porque podemos contratar o perito que não é dos nossos sonhos e ficar a vida inteira com ele, né? Então, esse é um risco muito grande. E eu queria ver só para... Não sei se você quer concluir mais uma observação, Marcelo, sobre essa questão do deficiente. Se quiser fazer umas observações, senão eu passo para o Dr. Loyola para ele... Doutor Loyola, só essa questão como é que o senhor vê essa limitação temporal para tipificar a condição de deficiente? Bom, falando especificamente da psiquiatria, a temporalidade do prognóstico, se você pegar 10 psiquiatras, você vai ter 18 datas diferentes. Então, doenças psiquiátricas, elas não têm um protocolo como a da ortopedia, por exemplo. Cirurgia tal, prognóstico, 3 meses, vai melhorar. Então, a questão do prognóstico em psiquiatria, se o juiz chegar para mim, olha, eu preciso que você justifique mais 2 anos, o psiquiatra vai ter como justificar. Por conta dos casos graves, por exemplo, pegar uma deficiência, uma esquizofrenia, alguma coisa assim, um surto psicótico mais grave, está pedindo um LOAS. O elastecimento, não tem como você dizer. O CID vai dizer, não, precisa de 6 meses para fazer o diagnóstico e tal. Só que nas condições que isso eu coloco nos meus laudos, às vezes para justificar incapacidade permanente para pessoas um pouco mais jovens, o sujeito é refém do SUS, às vezes eu escrevo dessa forma, ele é refém do SUS. Refém. Ele tem 2 tipos de medicação que ele pode tomar. Vai melhorar. Então, na questão do prazo para deficiência, o prazo de 2 anos para psiquiatria, não tem como você objetivar. Qualquer prazo que qualquer psiquiatra coloque lá, eu chuto de 6 meses, eu chuto 1 ano, eu chuto 2 anos, pode ser questionado. Então, acho que o juiz pode ter a liberdade de, se está no laudo 6 meses, ele elastecer isso para 2 anos, e é fácil de se defender, porque na psiquiatria a dinâmica vai ser normalmente diferente. Será que isso não se resolveria com um diálogo entre o juiz e os psiquiatras? Porque o médico, sabendo do requisito legal, ele poderia colocar no laudo que imagina que é provável
que aquele quadro se estenda por mais de 2 anos. Aí a gente volta à questão da comunicação, né, entre juiz e perito, que é um dos grandes... eu acho que é onde a gente mais tem terreno para melhorar. Então, todo esse processo do perito passar a fazer perícia na estrutura da justiça já é um bom começo. Ter um corpo que já está mais bem definido, ter reuniões mais periódicas, ter um acesso. Hoje a gente tem o celular dos juízes, os juízes têm nossos celulares e tal. Isso é um facilitador muito grande. Eu lembro de uma época que, bastante tempo atrás, o Savares, não sei se ele está aqui ainda, ele me mandou um e-mail, o caso tal, aconteceu isso, isso e isso, e ligue quando puder. Aí eu não consegui ligar para ele não pôde atender, mas aí eu voltei no laudo e já entendi o que ele estava precisando. Já entendi qual era a pergunta. Eu já fiz a manifestação complementar, que é aquele prazo que eu estava colocando, ele poderia ser antecipado. A data foi definida tinha sido definida a data de início da capacidade, tinha sido meramente definida por uma questão documental, mas que sim, se precisasse dizer que dava para antecipar 3 meses essa data, então eu teria justificativas para antecipar. Então é essa questão da comunicação, sabe? Da duração da doença, eu fico um pouco perplexa que o benefício assistencial, tu não dá nem aposentadoria por invalidez, tu dá um auxílio-doença temporário para a pessoa, se ele é segurado, e o BPC está indo para a pessoa que está menos incapaz do que o trabalhador. Então, o trabalhador que contribui, me parece, assim, está até prejudicado, acho que está sendo meio trouxa de contribuir, porque, no fim, a visão monocular... Tu julga improcedente porque o perito diz que nem faz o laudo socioeconômico, que o perito diz que ele pode trabalhar nisso, naquilo, naquele outro, só não pode ser motorista. Aí anula a sentença para fazer socioeconômico, porque, sabe, aí outras doenças, por exemplo, depressão, a não ser que seja uma... Né, mas, assim, o segurado... ele vai obrigatório, ele vai receber alta, vai fazer tratamento, e inclusive um dos meus melhores peritos psiquiátricos diz que, por exemplo, depressão, que faz bem para a pessoa trabalhar, que depressão não é para ela ficar em casa mesmo, que até o bom é que trabalhe. E aí, aí chega no BPC, não, mas aí ele é pobre. Bom, mas se tu for dar o benefício para todas as pessoas que são pobres, então é melhor ter um outro tipo de benefício que basta ter socioeconômica. Não precisa ter pobreza. Eu não sei se da minha fala ficou isso. Não ficou isso. Eu tô passando a minha inquietação. Não, mas, Picarelli, essa é uma questão, é uma escolha de cunho político. Não diz a nós, não nos diz respeito isso. Hoje, isso é um conceito de ordem legal, muito mais. É isso que eu estava falando a primeira vez, inclusive, na minha primeira fala. A escolha política e até ideológica é que faz essa diferenciação, inclusive. Que eu, no meu ponto de vista pessoal, é exatamente o seu. Aquele que contribui tem hoje um conceito menos alargado de incapacidade que aquele que diz respeito à deficiência. Mas é um cunho, é uma escolha ideológica, político-ideológica nesse campo. Aqui não nos compete definir isso. Vou ter que ser arbitrário agora. Nosso perito, Dr. Sandro Bittencourt, vai falar um pouquinho sobre perícia em tempo especial. Eu acho que, para mim, é a mais complexa, a mais difícil. Eu já gostaria de passar a palavra para o doutor, para nos passar uma pequena apresentação aqui. Vou apresentar em pé aqui, só para a gente poder visualizar melhor ali. Boa noite a todos, boa tarde. Meu nome é Sandro Bittencourt, eu sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, professor aqui do Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal aqui da Universidade Federal do Paraná e bacharel em Direito também. O que me levou para o Direito foi exatamente essa questão da aposentadoria especial. Eu trabalhei durante 15 anos em diversas indústrias, em diversos ramos, no chão de fábrica, como engenheiro de segurança, e vendo ali, diariamente, as exposições do trabalhador a diversos riscos ambientais prejudiciais à sua saúde e à sua integridade física também. E
aliando esse conhecimento técnico, que eu fui para o ramo do direito. Eu gostaria de passar algumas informações aqui rapidamente, até para provocar uma discussão aqui ao final, falar sobre a perícia também, e mostrar algumas questões práticas e técnicas também. Algumas questões que eu vou passar aqui são muito técnicas, mas eu vou tentar, na medida do possível, interpretar essas informações da forma mais didática possível, para que possa ficar bem clara. Apenas uma informação aqui recente, essa informação aqui é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, de agora, de 2012, que ele estima que o câncer causado pelo trabalho atingirá 20 mil pessoas, 20 mil brasileiros, apenas em 2012. Sendo que o câncer do pulmão, por exemplo, profissões como pintor, mecânico, eletricista, são as mais sujeitas a esse tipo de câncer. Existe esse trabalho do INCA, está lá, nós podemos encontrar esse trabalho no inca.gov.br, diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. Estima-se que aproximadamente 20 mil brasileiros serão diagnosticados em 2012 com algum tipo de câncer relacionado ao trabalho. Então, exposição do trabalhador a situações que possam causar essa enfermidade. De acordo com essa publicação, ao menos 19 tipos de câncer, entre eles o de pulmão, pele, fígado e laringe, estão relacionados à ocupação profissional do paciente. Trabalhadores das áreas da beleza, aviação, química e farmácia são alguns dos mais expostos ao risco da doença. E aqui para frente eu vou passar algumas informações para vocês, que são informações extremamente preocupantes, por causa da nossa legislação trabalhista, que se encontra desatualizada, principalmente os anexos número 11 e 12 da norma regulamentadora número 15, que nos traz limites de tolerância para agentes químicos, que são esses limites de tolerância de 1978, totalmente desatualizados em relação às informações e aos estudos mais recentes que mostram novos limites de tolerância. Eu vou mostrar alguns exemplos depois, que são extremamente preocupantes e que os nossos trabalhadores eles estão expostos a essas situações. Mas nós vamos falar antes sobre o ruído, sobre calor, para depois nós falarmos sobre os agentes químicos também. Infelizmente, o nosso tempo é pouco, eu vou passar rapidamente sobre essas informações. Teríamos que ter muito mais tempo para tratarmos de forma mais detalhada do que nós vamos falar aqui. Mas vamos tentar passar essas informações. Primeiro, o ruído. O ruído, nós podemos avaliar o ruído de duas formas. A primeira forma é uma avaliação instantânea, onde eu meço o ruído no ambiente de trabalho. Avaliando esse ruído no meio ambiente, no ambiente de trabalho, eu preciso fazer um cálculo para verificar quanto tempo, como que eu vou extrapolar aquele ruído para uma jornada de trabalho de pelo menos 8 horas diárias. A outra forma como eu posso avaliar o ruído é através de uma dosimetria de ruído, que é feita através de um equipamento como esse, que eu deixo fixo no trabalhador durante um determinado período de tempo. Existe uma norma técnica, que é a norma de higiene ocupacional, a NHO 01 da Fundacentro, que nos traz os parâmetros, que nos traz a metodologia de como fazermos esta avaliação de ruído. E também qual é o tempo necessário para eu fazer essa avaliação de ruído. E vai nos trazer também o equipamento que nós vamos utilizar. Esse daqui é um modelo, um exemplo de um dosímetro de ruído. O trabalhador ele vai utilizar esse dosímetro de ruído. Eu tenho toda uma metodologia. Este é o microfone, é o aparelho que vai registrar, que vai integrar todos os ruídos durante um determinado período de tempo, para no final nos dar o cálculo da dose de ruído para aquele determinado período de tempo, e que nós depois temos que fazer uma correção para uma jornada de trabalho de 8 horas, conforme exige o anexo número 4, do Decreto 3.048, o item 2.0.1, que ele fala sobre a exposição ao ruído, ele fala não em nível equivalente de ruído, mas ele fala em NEM, que é o nível de exposição normalizado, que é uma correção dessa exposição ao ruído para uma jornada de 8 horas diárias. Nós vamos dar um exemplo depois. Essa daqui é um outro exemplo do ruído. Então, a metodologia da avaliação do ruído. A outra, um detalhe importante, que o microfone ele deve ficar próximo à zona auditiva do trabalhador. A gente sempre coloca esse microfone na lapela ou próximo ao ouvido, sempre do lado da fonte,
né, onde emite esse ruído. Tá? Aqui outro exemplo. Aqui um exemplo de avaliação. Essa é uma avaliação aqui instantânea de ruído, como essa daqui. Esse equipamento, essa avaliação que esse perito, que esse técnico está fazendo, é uma avaliação instantânea. Ela é uma avaliação muito pontual, daquele momento, daquele ruído. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente poder entender melhor essa metodologia. Tá? Bom, como eu havia falado, o anexo número 4 do Decreto 3.048, no seu item lá que fala sobre a exposição ao ruído, e que nos traz o limite de tolerância para o ruído, que ele fala que é um limite de tolerância de 85 decibéis, ele traz o seguinte, que o nível de exposição, que o NEM, que lá no decreto, no anexo número 4 do Decreto 3.048, ele fala que eu tenho que verificar qual é o NEM, não qual que é o nível de pressão sonora ao qual o trabalhador está exposto. Ele fala em NEM, que é o nível de exposição normalizado. E onde nós vamos encontrar a definição do NEM? Nós vamos ter que ir lá numa legislação, numa instrução, numa norma técnica, que é a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma ela é de 1999 e ela nos traz a definição do NEM, que é o nível de exposição normalizado. Então, o que é o NEM? É o nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias para fins de comparação com o limite de exposição. A norma regulamentadora, número 15, em seu anexo número 1, ela nos traz o limite de tolerância para o ruído. Então, os limites de tolerância para o ruído. Para uma jornada de 8 horas diárias, o limite de tolerância para o ruído é de 85 decibéis. Portanto, o que o NEM ele faz? Vamos pegar um exemplo aqui. Um trabalhador que faz horas extras, um mecânico de manutenção, e na prática, nas empresas, numa parada de manutenção corretiva, por exemplo, ou mesmo uma parada preventiva, onde é uma programação para se fazer a manutenção do equipamento, quanto antes aquele equipamento voltar a funcionar, melhor para a empresa. E muitas vezes esses mecânicos, e nós tínhamos esses problemas na empresa, tá? É muito comum, o mecânico, geralmente ele ficava 20, 24 horas trabalhando, exposto a um ruído elevado. Então vamos imaginar esse trabalhador que faz lá, vamos lá, faz 10 horas de atividade diárias, com horas extras, fica 10 horas exposto a um ruído. Eu meço esse ruído, faço a avaliação desse ruído no ambiente de trabalho, ele fica exposto 10 horas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa exposição para uma jornada de 8 horas. Eu quero saber quanto que seria essa exposição se ele ficasse durante 8 horas trabalhando. Outra situação que nós podemos fazer para trabalhadores que trabalham em turnos, geralmente um turno dura 7 horas e 15 minutos, mas menor, um tempo de exposição menor do que uma jornada de trabalho de 8 horas. Então eu vou fazer a correção do NEM para uma jornada de trabalho de 8 horas. Nesse caso, o ruído ele vai ser um pouquinho, levemente menor do que aquele que eu medi com o dosímetro de ruído, aquele equipamento que nós vimos anteriormente. Então, o NEM ele vai fazer isso, ele vai fazer essa correção, ele vai nos trazer aquele nível de pressão sonora, aquela exposição ao ruído, para uma jornada padrão de 8 horas. Tem que se tomar um cuidado muito grande, porque o NEM ele está definido lá na norma de higiene ocupacional, na 01, e ele traz alguns parâmetros diferentes da norma regulamentadora número 15, anexo número 1. Por exemplo, a taxa de duplicação de dose. Quando eu falo em taxa de duplicação de dose, na norma de higiene ocupacional 01, a taxa de duplicação de dose é igual a 3. Ou seja, a cada 3 decibéis, eu vou reduzir pela metade o tempo de exposição e eu duplico a intensidade sonora, eu duplico a dose ao qual esse trabalhador está exposto. Eu tenho uma fórmula para isso. Esta fórmula ela está já dentro daquele equipamento, na memória do equipamento, que é o dosímetro de ruído. Então, quando eu configuro esse dosímetro de ruído para fazer essa avaliação, essa dosimetria, para calcular o ruído no ambiente de trabalho, eu tenho que levar em consideração qual é a taxa de duplicação de dose.
para fins de aposentadoria especial ou mesmo para fins de insalubridade, conforme o anexo número 15 da norma, a norma regulamentadora número 15, esse é o anexo número 1, a taxa de duplicação de dose é igual a 5. Então, eu já tenho que utilizar outro parâmetro e outra fórmula interna do equipamento. Se eu usar o parâmetro errado, eu vou ter uma medição totalmente errada. Tá? Tivemos um período de tempo, acho que foi de 1997 até 2003, se eu não me engano, onde as instruções normativas da Previdência Social, elas diziam o seguinte, que o ruído ele tinha que ser medido conforme os critérios da NHO 01, da Fundacentro. E ali, os critérios são totalmente diferentes daqueles critérios do anexo número 1 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Empresa. Naquela época eu trabalhava numa consultoria e a gente tinha que fazer a avaliação usando os dois parâmetros. Então tem que se tomar muito cuidado, porque laudos daquela época devem levar em consideração esses parâmetros da norma de higiene ocupacional 01, tá? E não os para fins de aposentadoria especial, e não os parâmetros da norma regulamentadora número 15, em seu anexo número 1, que fala sobre o ruído. Bom, essa daqui é a fórmula do ONEM. O ONEM o que é? É o nível de exposição, então é o ruído que eu medi, coloquei aquele dosímetro, medi o ruído ao qual o trabalhador está exposto, e vou colocar aqui esse valor. Vamos supor. Bom, eu já vou dar um exemplo a seguir aqui para a gente deixar bem claro. Então, essa aqui é a formulazinha, é uma fórmula logarítmica. O NE aqui significa o ruído ao qual o trabalhador está exposto, aquele ruído que eu medi, né, no ambiente de trabalho. E esse daqui ó, é o parâmetro. Esse daqui, se nós formos lá na NHO 01 da Fundacentro, é onde nós vamos pegar essa fórmula. Essa constante é igual a 10, não 16,6964. Aqui eu coloquei 16,6964, por quê? Porque eu tenho que comparar o limite de tolerância do ruído com o anexo número 1 da norma regulamentadora número 15. E lá, a taxa de duplicação da dose é igual a 5. Aqui, na NHO 01, a taxa de duplicação de dose é igual a 3. E na fórmula, nós temos um valor de 10. Então, tem que se tomar muito cuidado, o perito, o técnico que vai fazer essa avaliação, tem que prestar atenção nesse detalhe, senão ele faz uma avaliação completamente errada e equivocada. Vamos pegar um exemplo aqui de aplicação do ONEM. Vamos tomar por base um marítimo que tem que realizar uma viagem ininterrupta com duração de 21 horas. Este exemplo eu peguei de um laudo de um perito, fez uma perícia trabalhista para uma vara do trabalho no Rio Grande do Sul. E o perito concluiu, depois que ele fez a avaliação, que este marítimo ele estava em atividade, em viagem ininterrupta, durante 21 horas, exposto a um ruído médio de 82,5 decibéis. E o perito concluiu, olha, era uma perícia de insalubridade, e ele concluiu, essa atividade não é insalubre. Por quê? Porque a exposição do trabalhador é menor do que 85 decibéis. Bom, esse trabalhador ele estava exposto a esse nível de ruído durante 21 horas ininterruptas. Neste caso, eu preciso aplicar ONEM. Eu preciso saber se, para uma jornada de trabalho, se eu for considerar a aposentadoria especial, fazer a verificação se esse trabalhador ele tem direito à aposentadoria especial ou não, eu tenho que fazer o cálculo do NEM, eu tenho que fazer a correção para uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, o que eu vou fazer? Aplicando a formulazinha, apliquei a fórmula, o NEM, eu vou encontrar que esse trabalhador, se ele estivesse exposto àquele nível de pressão sonora de 82,5 decibéis durante 21 horas, se eu trouxer esse tempo de 21 horas para uma jornada de 8 horas, que é o cálculo do NEM, conforme está especificado no anexo, no anexo número 4 do decreto 3.048, esse trabalhador ele está exposto a um ruído de 89,5 decibéis.
Então, se eu fosse considerar aqui apenas aquela avaliação que foi feita pontual, esse trabalhador não teria nem direito à insalubridade e nem à aposentadoria especial. Quando eu corrijo com a fórmula, aplicando a fórmula do NEM, conforme o anexo número 4 do decreto, eu vou encontrar um ruído de 89,5 decibéis. Então, e foi aquele caso anterior que eu mostrei aqui, eu trouxe esse caso de uma perícia feita por um perito, né, da Justiça do Trabalho. Então, totalmente errada a conclusão do perito. Por quê? Porque não considerou aqui o cálculo do NEM. Tá? É muito pequeno. É muito pequeno. Vamos pegar lá, eu vou dar um exemplo para o senhor. O trabalhador, ele trabalha durante 8 horas exposto ao ruído e ele trabalha durante 9 horas exposto ao ruído ininterrupto. Eu não estou considerando aqui o horário do almoço. Quando eu faço a correção do NEM, a diferença é muito pequena. Aqui foi uma diferença grande. Tá? Se eu pego lá, por exemplo, ele fica 12 horas, 10 horas exposto, dependendo do nível, da intensidade de ruído, vamos supor, eu posso ter uma diferença quando eu tenho valores ali em torno de 84,5, 84,5, já não tem direito à aposentadoria especial. Se de repente ele fica mais meia hora ou mais 1 hora exposto, eu já vou fazer a correção aqui, eu já vou encontrar que a exposição dele vai ser superior a 85 decibéis. Nesse caso. Não. Tá, não preciso fazer esse período. A metodologia, a NHO 01 da Fundacentro, que é a metodologia que deve ser seguida conforme a Instrução Normativa 45, né, da Previdência Social, então ela traz a metodologia. Então o que ele diz? Eu tenho que pegar a maior parte da jornada de trabalho. Só que aqui eu tenho que levar em consideração o tipo de atividade. Eu vou dar um exemplo a seguir aqui, que eu peguei um exemplo de um mecânico de manutenção. Olha a situação de um mecânico de manutenção. Ele fica exposto durante a jornada de trabalho dele a diversas intensidades, diversos níveis de ruído diferentes. É diferente daquele trabalhador que trabalha às 8 horas ininterruptas numa linha de produção. Se eu fizer uma avaliação de meia hora ou se eu fizer uma avaliação de 8 horas, o resultado vai ser muito parecido, porque aquele ruído contínuo intermitente ele é muito parecido, ele é muito homogêneo durante a jornada de trabalho dele. Diferente dessa situação aqui, ó, de um mecânico de manutenção, por exemplo, que eu já vou dar o exemplo a seguir. Bom, tratando-se de exposição a ruído em níveis diferentes, deve-se considerar a média aritmética ponderada, uma vez que esse cálculo leva em consideração os diversos níveis de ruído e o tempo de efetiva exposição a cada nível ao longo da jornada de trabalho. Por que eu trouxe isso? Porque eu vi uma sentença já, onde o juiz ele disse assim: faça-se a média ponderada ao tempo, ou a média aritmética simples. Eu vou fazer uma média aritmética ao tempo se eu souber quais são os tempos de exposição desse trabalhador ao ruído. Como eu vou mostrar aqui agora. Olha ali, o mecânico de manutenção. Esse indivíduo, ele está trabalhando durante a jornada dele de trabalho, que não vou calcular o NEM aqui, uma jornada de trabalho de 8 horas. Este mecânico de manutenção, um operador de empilhadeira, ele está exposto a diferentes níveis de pressão sonora durante a jornada de trabalho dele. Vamos supor aqui, aqui eu fiz um cálculo para 480 minutos, para uma jornada de trabalho de 8 horas, só para a gente facilitar o exemplo. Então, vamos supor, ele fica 240 minutos exposto a um ruído de 80 decibéis, 120 minutos exposto a um ruído de 88, 60 minutos exposto a um ruído de 85 e 60 minutos exposto a um ruído de 90 decibéis. Como que eu resolvo isso? A qual ruído esse trabalhador está exposto? Eu posso fazer uma média ponderada ao tempo, eu multiplico cada valor desse daqui pelo tempo e divido pelo somatório dos tempos. Qual vai ser o resultado? Ou eu tenho que aplicar essa metodologia aqui da norma do anexo número 1 da NR15, que ele diz assim: se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes equações, frações,
C1 sobre T1. C1 o que é? É o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um determinado nível de ruído, e T é a máxima exposição de área permissível àquele ruído. Por exemplo, eu sei que para 85 decibéis ele pode ficar exposto no máximo durante 480 minutos diários, ou 8 horas diárias. Para 90 decibéis, ele só pode ficar exposto durante 240 minutos, 4 horas diárias. Para 95 decibéis, durante 2 horas. Então, eu sei que, para aquele determinado nível de ruído, quanto tempo, qual é a máxima exposição de área permissível. Então, eu vou fazer essa composição, eu vou fazer a soma dessas frações, e se a soma dessas frações for superior a 1, ou uma dose de 100%, essa exposição vai estar acima de 85 decibéis. Tá? Então, vai ser especial, e também nós vamos ter uma atividade insalubre, no caso aqui. Então, como que eu faria? Eu vou fazer os dois cálculos agora, conforme a sentença aqui foi dada, que diz que deve ser feita, então, a média ponderada ao tempo, ou pior ainda, uma média aritmética, porque aqui eu tenho o tempo. Aqui eu sei quais são os tempos aos quais esse trabalhador ficou exposto a um determinado nível de ruído. Então, aqui eu posso fazer uma média ponderada ao tempo. Tá? Mas, e quando eu não tenho esses valores de tempo? Ele fala, então se faz uma média aritmética. Vamos ver os resultados? Cálculo pela média ponderada ao tempo. Então, eu multipliquei cada nível de pressão sonora com respectivo tempo e multipliquei pelo somatório dos tempos. Tá? Então, nós vamos encontrar 83,9 decibéis. Qual que é a metodologia? Eu tenho que fazer o cálculo de C sobre T. É o cálculo da dose. Tá? Vamos aplicar aqui o cálculo da dose conforme o anexo número 1 da norma regulamentadora número 15. Então, eu tenho o tempo de exposição e a máxima, o ruído, o nível de pressão sonora, e de acordo com o anexo número 1 da NR15, qual é a máxima exposição de área permitida? Quanto tempo posso ficar exposto a esses níveis de pressão sonora? Então, aplicando aquela formulazinha da dose, eu vou encontrar uma dose de 1,025. Olhando aqui, eu já sei que esse ruído é superior a 85 decibéis. Eu vou fazer o cálculo da dose, eu tenho a dose, então eu quero saber qual que é o nível médio de ruído. Olha lá, 85,18. Pela metodologia recomendada, pelo cálculo correto, que é o cálculo da dose. Tá? 85,18. Se eu fizer o cálculo pela média ponderada ao tempo, olha aqui, eu vou encontrar 83,9. Esse trabalhador, se eu for considerar aqui a aposentadoria especial, ele não vai ter direito à aposentadoria especial pelo ruído, pela exposição ao ruído. Isso, vamos lá. Lá para frente a gente vai falar sobre o EPI. Estou mostrando Mas, aqui... doutor Sandro, seria importante agora, porque nós estamos indo para o finalzinho, Tá. E essa questão é bem no interesse dos magistrados. Está sendo até decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Tá. Se o EPI ele realmente neutraliza em relação ao ruído, e em que situações, né? Ou não, né? Qual é a posição do senhor como engenheiro de segurança do trabalho? Tá bom, eu vou rapidamente, uns 3 minutinhos, só para falar aqui rapidamente, a gente já vai passar para essa questão do EPI daí, tá bom? Então, olha aqui, por favor, dê uma olhada nessas informações aqui, que são extremamente graves. O anexo número 4 do decreto 3.048, ele diz que o trabalhador ele vai ter direito à aposentadoria especial, instrução normativa 45 também, se as exposições a agentes químicos excederem os limites de tolerância. Aonde nós vamos buscar esses limites de tolerância? Lá no anexo número 11 e 12 da norma regulamentadora número 15. Esses anexos, esses limites de tolerância, eles estão totalmente defasados. Eles são da década de 78, e são baseados na CGIH, que é uma organização americana, não governamental, que define anualmente, eles definem novos parâmetros, novos limites de tolerância baseados em estudos científicos, em epidemiologia, em dados epidemiológicos. Olha só, o 1,3-butadieno, que ele é um carcinogênico humano suspeito, pela norma regulamentadora número 15, o anexo 11, o limite de tolerância para o 1,3-butadieno é de 780 partes por milhão, para uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. Para a CGIH, em 2011,
o limite de tolerância para a mesma substância é de apenas 2 ppm, 2 partes por milhão, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ou seja, se eu fizer a correção aqui para uma jornada de 44 horas semanais, o limite de tolerância da NR15 aqui é 443 vezes maior do que a CGIH. Só tem uma pergunta, o anexo 11 e 12 é só para contato aéreo, né? E o 13 é para manual. Isso. Tá, então, porque é ridículo pedir do mecânico... eu não tenho como avaliar nível de exposição, né? É qualitativamente, É uma avaliação, eu tenho duas avaliações, a quantitativa e a qualitativa. Anexos 11 e 12 é avaliação quantitativa. Porque mas é a contaminação aérea. Aérea. Todas falam em ppm, partícula por metro cúbico, miligrama enfim, por né? metro cúbico. Mas a manual nunca pode ser medida. Não. Assim como a umidade... E se tem contato aéreo e manual, vai ser sempre qualitativa, porque prefere, não? Depende da atividade, depende da... Vamos supor, um mecânico de manutenção, um lubrificador industrial. Como que eu vou medir? Como que eu vou avaliar? Não existe limite de tolerância, então ele vai estar especificado lá no anexo número 13. Já a cola, quando não há contato manual, e sim... Bom, cola de sapateiro sempre tem. Solvente, tem contato manual também, tolueno, né? chileno, que nós vamos mostrar aqui, ó. Tá, mas a cola de sapateiro, o contato é duplo, não é? Depende, ele pode usar uma luva e ele não usar uma máscara. E a máscara ela pode ser inadequada, como eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, mas aí já está falando do EPI, mas eu estou falando do contato inicial. Ele é manual e aéreo. Tá, mas nesse caso, o contato manual pro chileno, ele não teria tanta influência, seria mais aéreo mesmo, absorção pelas vias aéreas. Tá, não, porque essa é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Porque qual é o anexo que eu vou usar? O 11, o 12 ou o 13, né? Infelizmente, o nosso tempo é pouco, porque eu ia falar sobre isso. Eu estou pressando aqui para ir lá para o EPI. Eu só gostaria de mostrar essas discrepâncias aqui, que são extremamente graves. E a outra aqui, que olha o cloreto de vinila, que o cloreto de vinila ele é carcinogênico humano confirmado. Isso aqui deve ser PVC, tá? Uma tubulação de PVC. Isso aqui é cloreto de vinila. PVC é policloreto de vinila. É o cloreto de vinila. Olha o limite de tolerância pela NR15, 156 ppm, para uma jornada de 48 horas semanais. Se eu corrigir para uma jornada de 44 horas semanais, eu vou encontrar que o limite de tolerância do cloreto de vinila é 177 vezes maior do que o limite de tolerância para a CGH, que é de apenas 1 ppm. E é um carcinogênico humano confirmado. Quer dizer, se eu pego uma avaliação quantitativa dessa e verifico que o trabalhador está exposto a um limite de tolerância, uma concentração de 50 partes por milhão do cloreto de vinila, não acontece nada. Eu ia falar sobre o nível de ação também, que daí fala sobre a proteção individual e coletiva também, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, quer dizer, eu não preciso adotar nenhuma medida de controle para proteger esse trabalhador. É por isso que lá, na primeira transparência que eu coloquei, aquelas quantidades de cânceres são enormes, câncer relacionados ao trabalho. Porque se eu pego uma avaliação dessa daqui, eu pego o trabalhador que está exposto a uma concentração de 10 ppm, não preciso fazer nada, o empresário não precisa adotar nenhuma medida de controle pela legislação brasileira. Tá? E a gente vê que é um carcinogênico humano e que ele está 10 vezes acima do limite de tolerância, né, atualizado aqui pela CGH. Vamos falar um pouquinho aqui sobre... e sem falar também dos efeitos combinados dos agentes químicos. Se eu tenho lá, por exemplo, um tolueno, acetato de etilo e metilciclohexanol, que são substâncias químicas que atuam nos mesmos órgãos ou tecidos do organismo humano, eu tenho que levar em consideração os efeitos combinados dessas substâncias. Eu não posso, se eu olhar apenas a concentração individual de cada um deles, eles vão estar bem abaixo do limite de tolerância. Tolueno, limite de tolerância, 78 ppm. A concentração que eu medi, 45, está abaixo do limite de tolerância. O acetato de etilo, limite de tolerância, 310. A concentração que eu medi no ambiente de trabalho, 215 ppm, está abaixo. O metilciclohexanol, limite de tolerância, 39 ppm, concentração, 15 ppm, está abaixo do limite de tolerância. Mas quando eu levo em consideração, eu calculo os efeitos combinados, olha lá, eu vou achar uma dose superior a 1. Sempre que a dose ela for superior a 1, é porque eu excedi o limite de tolerância
Doutor Sandro, estamos finalizando. Vamos lá. Agora, o EPI. Critérios... Tem alguns laudos que tem essa informação. O aeronauta está submetido a pressão hiperbárica. Hiper? Não, é hipo. Não. Vamos lá. Será hipobárica se a cabine não for pressurizada. A cabine ela está pressurizada. Diferente de um piloto de caça, por exemplo. Não há uma pressurização da cabine. Quem pressuriza mantém a pressão atmosférica de uma ATM, por exemplo. Né? Então, quem pressuriza o corpo dele, o organismo dele, é a roupa dele. A cabine, um piloto, um passageiro, por isso que muitas pessoas sentem alguma dor no ouvido por causa da compressão. Então, a cabine ela está pressurizada. Então, ela vai manter um equilíbrio. Então, eu não preciso considerar aqui. Agora, se alguém falar que é hiperbárica é um mergulhador, é totalmente diferente. Não era não. Não, hiperbárica não. Só se o piloto for um mergulhador, né? Aí tá. Se ele mergulhar, aí não. Não, tá errado. Ó, laudo pericial, né? Então tem que tomar cuidado. Não se enquadra. Não, totalmente. O anexo número 6 da NR15 é hiper... Lá, inclusive o anexo fala errado, porque lá ele fala em pressão atmosférica. Não tem nada a ver com... Não, correto. Tá? Bom, vamos falar rapidamente sobre critérios para um EPI eficaz e eficiente, que está lá uma discussão no STF. Tá? Então vamos lá. Existe uma hierarquia para nós utilizarmos o EPI. Tá? Ou existe uma hierarquia para nós protegermos o trabalhador. E essa hierarquia está definida tanto na norma regulamentadora número 9 da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa portaria, ela diz o seguinte, tá? Que primeiro eu tenho que eliminar o risco. Vamos pegar um exemplo do ruído. Eu tenho que eliminar o ruído. Desliga uma máquina. É possível? Se eu desligar a máquina, eu não produzo. Então não dá certo. Eu posso reduzir esse ruído. Como que eu vou reduzir o ruído? Eu vou colocar uma proteção acústica. Eu vou enclausurar aquela máquina. Ou tem um compressor aqui dentro, está esse compressor gerando um ruído muito elevado. Eu posso jogar esse compressor do lado de fora. Então eu já consigo reduzir o ruído aqui dentro dessa sala. Tá? Essa é a hierarquia. Medidas de engenharia também. Tá? Eu posso enclausurar, eu posso fazer a manutenção de uma máquina, de um equipamento, trocar uma correia, de uma correia metálica por uma de nylon, por exemplo, uma corrente dentada por uma correia de nylon, de couro. Eu consigo reduzir o ruído. Tá? Medidas administrativas, onde eu vou reduzir o tempo de exposição desse trabalhador àquele determinado nível de ruído, eu consigo, então, reduzir o ruído. O EPI, ele é um último recurso a ser adotado para a proteção do trabalhador. Tá? E ainda assim, quando eu chego aqui, quando eu vou fornecer o EPI, eu tenho que observar se o EPI ele tem que ter qualidade, ou seja, ele tem que ter o certificado de aprovação válido. É proibida a comercialização, o fornecimento de EPI sem o CA, que é o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. O EPI ele tem que ser adequado ao risco. Vamos pegar o exemplo do ruído. Não é porque o trabalhador ele está usando um protetor auricular que ele está protegido. O EPI ele pode não ser adequado ao risco, porque o nível de redução de ruído daquele EPI pode ser não adequado à intensidade daquele ruído. Se eu tenho um ruído de 100 decibéis no ambiente de trabalho, se eu forneço um protetor auricular com um nível de redução de ruído de 14 decibéis, significa que esse trabalhador está exposto a um ruído de 86 decibéis. Não está protegido, o EPI ele não é adequado ao risco. Então tem que levar em consideração qual é o nível de redução do EPI. Tem que ser em número suficiente, ou seja, as trocas periódicas.
O trabalhador ele tem que ser treinado para a utilização daquele EPI. E aqui, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Aqui, se a gente fosse falar sobre proteção respiratória, vocês iriam ficar chocados com proteção respiratória, porque existe uma instrução normativa 01 do Ministério do Trabalho e Emprego que fala sobre proteção respiratória. E eu já vou mostrar uma foto aqui para vocês e eu quero que vocês cheguem à conclusão de vocês. O EPI ele deve ser higienizado. O trabalhador que aplica agrotóxico, aquela roupa dele que está suja com agrotóxico, ele não pode levar aquela roupa para casa para higienizar em casa. É a empresa que tem que recolher aquela roupa e lavar. O mecânico de manutenção, aquele uniforme dele, aquele macacão dele todo sujo de óleo e graxa, ele não pode levar aquele macacão para casa para lavar lá junto, botar aquele macacão na máquina de lavar roupa. Tá? Então, a empresa tem que fazer a higienização. A empresa também tem que comprovar o fornecimento do EPI através da ficha de entrega do EPI, onde tem que ter qual é o EPI, se ele foi entregue, quando ele foi entregue. A periodicidade de substituição, apenas um detalhe aqui, não existe um tempo de validade do EPI. O que existe um tempo de validade do CA, que é o certificado de aprovação, que a cada 5 anos o CA ele deve ser renovado. Mas a validade do EPI não tem, ele é muito variável, depende muito do trabalho. Existe um trabalho do professor Samir Gerges, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, está exposto esse trabalho no site do LARI, que é o Laboratório de Redução de Ruído Industrial. É muito interessante, ele fala sobre a validade do EPI. Como perito, já tive que responder alguns quesitos na Justiça do Trabalho, o advogado perguntando, qual que é a validade do EPI? Eu uso esse texto do professor Samir Gerges para embasar meu parecer. Tá? E outra coisa, conforme a súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz o seguinte, não basta o simples fornecimento do EPI. A empresa ela é obrigada a exigir o uso do EPI. Ela deve fiscalizar o uso e exigir que o trabalhador ele use o EPI. Tanto que, se ele não utilizar o EPI, ele pode ser advertido. Ele está cometendo uma falta grave lá. Ele pode ser advertido, pode receber uma suspensão, pode até mesmo ser demitido por justa causa. E essa súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho ele diz, não é porque você forneceu o EPI que o trabalhador está protegido. Você tem que fiscalizar, você tem que exigir que o trabalhador utilize aquele EPI. Só voltando aqui no caso da proteção respiratória, se o trabalhador utilizar, estiver exposto a alguma substância química, estiver utilizando alguma máscara, tá, ele tem que se barbear todo dia. Se tiver barba por fazer, o EPI já não é eficaz. O EPI não é eficaz. Doutor Santos, estamos encaminhando para o encerramento. Tá. Se o senhor quiser concluir agora... Vamos concluir. Só olhando essa foto, esse trabalhador está protegido? Né? Olha lá. No PPP, está escrito lá que ele recebeu proteção respiratória, recebeu proteção dérmica, a mão dele, é uma pintura pistola, totalmente exposto, não tem um óculos de segurança, tá? A máscara inadequada, a máscara errada para essa substância química. Aí vai dizer que esse trabalhador está protegido porque recebeu um macacão aqui, uma máscara, quer dizer, não está protegido. Tá? Bom... Essas seriam as informações. Obrigado pela atenção. Infelizmente, o nosso tempo é muito... Tem muito mais coisa para... Vou ficar à disposição para perguntas aí, se for o caso. Pessoal, não sei se os senhores têm alguma pergunta para o doutor. Não? Isso. Então, como eu falei aqui, eu tenho que verificar se o EPI ele é adequado ao risco. Eu tenho que fazer... Não, aí sim. Aí sim. Pode ser. Eu posso considerar... Mas aí que está. O detalhe, nós estamos falando de uma proteção auditiva. A proteção auditiva, eu tenho 3 tipos de EPI. Eu tenho o de inserção, moldável ou pré-moldável, eu tenho o concha. O concha é fácil, você está utilizando, eu vejo de longe que o trabalhador está utilizando. No chão de fábrica, você vai lá, coloca aquele que é de inserção, você puxa e só está colocado aqui. Então, será que o trabalhador ele recebeu treinamento? Ele está consciente realmente de que ele tem que utilizar corretamente aquele EPI? E, doutor Sandro, isso tem que estar tudo no PPP, todas as especificações aí?
Não. Não? O PPP é apenas um formulário. O PPP aceita qualquer coisa, é o que eu costumo falar. Tá? E geralmente, porque... eu trouxe alguns casos para a gente discutir aqui. Tá? Então, eu chamo isso de casos mandrake aqui. Que o PPP, ou o DIRBEM 8030, ou o DSS 8030, sei lá o quê, né, ele traz aqui, é adequado, olha lá, ó, EPI sim, ó, mas é que eu ia discutir isso aqui, ó, onde foram parar, ó, esse trabalhador está exposto a hidrocarbonetos aromáticos, tá? Ele fala anteriormente aqui que ele era pintor, então tem hidrocarbonetos aromáticos, porém aqui, ó, não tem, só tem proteção para ruído, EPI é eficaz. E cadê a proteção contra os hidrocarbonetos aromáticos? Que ele é pintor, um tolueno, um cholueno, uma exposição das vias aéreas aqui, tá? Então, ó, CA0, mas tem casos piores aqui. A gente teria que ter mais tempo, pelo menos um dia para a gente discutir e trazer os casos aqui. O dia inteiro, né? Pra gente então, aonde que nós vamos ter essas observações? Lá no LTCAT, no Laudo Técnico de Condições de Meio Ambiente de Trabalho, ou no PPRA, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é onde nós temos que ter essas informações. O PPP, ele não nos traz essas informações detalhadas, infelizmente. A gente não pode se basear no PPP. Então, e muitas vezes é necessário uma perícia no ambiente de trabalho até para verificar a proteção, para verificar se as avaliações contra calor, ruído, químicos foi adequada. Complicada a situação. Por favor, para encerrar daí, tá? Só um esclarecimento. O senhor mencionou que o equipamento de medição do ruído ele pode estar calibrado com a taxa de ocupação 3 ou 5, é isso? Conforme... não, configurado. Configurado. Tá. Conforme a configuração, qual o nível, para um mesmo ruído, né? Calibrado com 3 ou com 5, qual que dá maior? O 3 vai dar maior daí. Eu tenho que fazer os cálculos daí de acordo com aquelas fórmulas ali, principalmente o cálculo do ANEM. Eu preciso saber quanto tempo ele está exposto, qual foi o nível de pressão sonora medido, tá? Mas o 3, o critério 3, ele é mais rigoroso para ruídos superiores a 85 decibéis. Para ruídos menores ou para o nível de ação, tá? Ele é menos rigoroso. Ele é adotado pela legislação americana, pela NIOSH, por exemplo. É mais rigoroso. Ele é mais rigoroso do que... Por exemplo, para nossa legislação, um trabalhador ele pode ficar exposto a um ruído de 115 decibéis durante 7 minutos e meio. Para a CGH, ali, para a legislação americana, para 7 minutos e meio, ele só pode ficar exposto durante 100 decibéis. Ele é muito mais rigoroso. Tá? Porém, o anexo número 4 do decreto 3.048, ele adota o limite de tolerância e a metodologia da anexo número 1 da NR15. Bom, obrigado. Então, só para um último tema, muito rápido aqui, para a gente... Eu acho que eu mesmo vou expor, e eu queria depois, se a doutora Vivian quiser fazer alguma complementação também, que é sobre o laudo pericial eletrônico. Quem é que conhece o laudo pericial eletrônico aqui? Pô, perguntei quem é que conhece, levanta um. Bom, o que aconteceu? O laudo pericial eletrônico se conhece? Não? Tá bom. O que aconteceu? O EPROC está numa fase de desenvolvimento que nós estamos colocando alguns formulários no sistema. E veio a proposta de Maringá, de uns servidores de Maringá, de colocar um laudo pericial dentro do sistema. E nós achamos que esse seria um momento de fazer uma tentativa de padronização. Nós verificamos que os peritos normalmente fazem perícias aqui em Curitiba, em Ponta Grossa, lá no Rio Grande do Sul eles fazem em Porto Alegre, fazem em Pelotas, fazem não sei aonde. E em regra, assim, os nossos quesitos não variam muito, eu diria que não variam quase nada, né? Só quanto à forma e quanto ao modo de fazer a pergunta. Nós, pegando a experiência exitosa do Sicope e do Sicoprev, vimos que esses dois sistemas usavam o mesmo tipo de quesitação. E esses dois sistemas, eles... Por favor, pessoal. Esses dois sistemas, eles fazem umas 2.000, perto de 2.000 perícias por mês, né? Quantos estão fazendo lá, Ana? Por aí, né? Então, esse laudo, a gente chegou à conclusão que ele atende. Ele tem todo ali os espaços necessários, todas as perguntas necessárias para que um perito possa
fazer uma perícia e responder adequadamente à aquisitação, que o juiz, oferecer as respostas para que o juiz possa julgar aquele processo, que ele possa realmente fazer a perícia com base naquele laudo pericial. Em vista disso, nós decidimos, então, conjuntamente com a COGEF, de colocar esse laudo como um laudo eletrônico. Então, o laudo eletrônico que nós colocamos no sistema é o laudo do Sicope e o laudo do Sicoprev. É um esforço, uma tentativa de padronização. E o que nos oferece essa padronização, que eu vou ler para vocês aqui, tá? Que eu estou cansado, não vou... Então, qual é a ideia da padronização dessa informação? O que nós vamos ter de ganho com o uso do laudo eletrônico? É indispensável para se pensar futuramente em automações, estatísticas e correlações de informações dos laudos eletrônicos, acesso por parte do perito ao histórico de laudos do segurado, ou seja, ele pode consultar todos os laudos de uma determinada parte dentro do sistema, possibilidade do sistema obter estatísticas, facilidade de preenchimento por parte dos peritos, pois alguns campos, como os de identificação da parte, são preenchidos automaticamente pelo sistema, possibilidade de importação automática desses dados na elaboração de despachos e sentenças, projeto que se pensa para o futuro, facilidade para preenchimento e visualização dos quesitos do advogado e padronização dos quesitos do INSS. Então, eu queria fazer assim, um convite especial para que vocês conheçam o laudo, examinem o laudo eletrônico e vejam se ele realmente atende às necessidades dos senhores, porque a ideia é realmente fazer uma padronização em torno desse laudo. O que a gente verificou assim, é que ele realmente atende a todas as nossas necessidades. Existe um campo no sistema que a vara pode colocar os quesitos do juízo para uma situação particular. Ele pode inserir quesitos específicos para uma situação particular. O advogado pode fazer sua aquisitação dentro do sistema. Então, o perito não fica mais buscando quesitos em petição inicial, em petição avulsa. E eu queria deixar isso, então, para discussão amanhã, né? A desembargadora Viviane, o laudo pericial eletrônico. Há um desejo da COGEF de fazer um laudo eletrônico para medicamentos, né? E outro para LOAS. E aí, acho que cabe a constituição de um grupo de trabalho para desenvolver que laudo de medicamentos nós vamos colocar no sistema, tem que ser um só. Que laudo de LOAS vamos ter que colocar no sistema, também tem que ser um só. Então, o laudo eletrônico também é um esforço em busca da padronização. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Desembargadora Viviane, eu gostaria que no próximo não sejam conversas cruzadas, viu, desembargadora Viviane? Não sejam conversas cruzadas, seja um programa do Jô, com música e uma bebidinha, quem sabe? Eu já estou gordinho mesmo, quem sabe? Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos palestrantes, foi muito bom. Amanhã às 9 horas, tá?